Você tá vendo o dólar despencar e ainda não fez nada a respeito? Pois é, a cotação do dólar frente ao real vem caindo sem parar. Só em 2025 o dólar já recuou mais de 12%. Isso significa que o dólar está no nível mais baixo em 14 meses, na casa dos 5,40. E hoje a gente vai te explicar por que o dólar está caindo, se essa queda pode continuar e principalmente como você pode aproveitar essa oportunidade. Em 2024 o dólar disparou, chegando a bater R$ 6,18. Mas o que explica essa virada depois de 2024, que o dólar só subiu? A resposta são dois conjuntos de fatores, um lá fora e outro aqui dentro. Do lado internacional, o cenário mudou completamente e o dólar caiu completamente. Investidores passaram a confiar menos na economia dos Estados Unidos recentemente, principalmente por incertezas nas políticas comerciais e fiscais do governo Trump. E para piorar, o governo americano até falou em taxar os ganhos estrangeiros em ativos dos Estados Unidos, o que assusta quem investe em dólar. Além disso, a inflação dos Estados Unidos, ela finalmente deu uma trégua mesmo subindo. Isso abriu caminho para o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, parar de subir os juros e até cogitar cortes para esse ano. Hoje a taxa básica de juros americana está por volta de 4,25% a 4,5% ao ano, enquanto no Brasil os juros estão incríveis 15% ao ano. Essa diferença enorme derrubou o interesse do dólar. Isso porque com os juros caindo nos Estados Unidos e bem altos no Brasil, muitos investidores preferem tirar dinheiro de lá e trazer para países emergentes como o Brasil, onde eles podem ganhar mais mesmo assumindo mais riscos. Esse movimento de sair de capital dos Estados Unidos e busca por rendimentos em outras moedas enfraquece o dólar no mundo todo. Não por acaso, o índice dólar, que é o DXY, que mede o dólar contra outras moedas fortes, caiu cerca de 11% em 2025, atingindo o menor nível desde 2022. Olhando o outro lado, por que o real está se fortalecendo? Primeiro, como já falamos, os juros aqui estão muito altos. A taxa Selic atingiu 15% ao ano, a mais alta em quase 20 anos, e o mercado espera que ela permaneça nesse patamar por pelo menos até o fim de 2025. E juros altos no Brasil atraem capital estrangeiro, já que investidores do mundo inteiro podem ganhar mais rendendo em reais. Esse diferencial de juros a nosso favor tem sido fundamental para valorizar o real. É o famoso carry trade, onde você pega dinheiro barato em dólar lá fora e investe aqui, lucrando com os juros altos. Isso acontece muito com o Japão, por exemplo, só que é ao contrário. Além disso, o Brasil também ganhou pontos em termos de riscos. Isso porque, com toda a turbulência da guerra tarifária incidida pelos Estados Unidos, acabamos virando um beneficiário no xadrez global. Nosso país ficou relativamente mais atraente porque temos menos exposição direta a essas tarifas e estamos com um crescimento econômico consistente. Ou seja, para muitos investidores, o Brasil emergiu como um porto relativamente seguro, tá? E meio incertezas global, só que bem entre aspas, porque tem muita coisa incerta aí. Mas tudo isso ajudou a fortalecer o real e derrubar a cotação do dólar por aqui. Para completar, as políticas do governo americano também deram uma mãozinha. O Congresso nos Estados Unidos está para aprovar cortes de gastos públicos propostos pelo presidente Trump, o que reduziu um pouco o nervosismo com a dívida americana e ajudou a tirar a pressão do dólar. E tem mais, toda essa queda foi feita pelo próprio Trump. O presidente dos Estados Unidos vive dizendo que prefere um dólar mais fraco para tornar produtos americanos mais competitivos lá fora. E de fato, Trump deixou claro que não quer um dólar tão forte. Ele já criticou o presidente do Fed por não cortar juros e chegou a dizer que um dólar muito valorizado prejudica os Estados Unidos. Essa postura pro dólar fraco, ela somada às outras medidas que a gente já falou agora, né, resultou no que estamos vendo agora, um dólar ladeira abaixo em 2025. Agora vem a pergunta que não quer calar. O dólar vai continuar caindo ou isso é passageiro? Tem muitos motivos para acreditar que no curto prazo a queda pode até continuar mais um pouco, mas muitos especialistas estão cautelosos quanto a uma apreciação muito maior do real. No curto prazo, a tendência é ainda uma queda no dólar, mas em ritmo mais controlado. Por exemplo, os economistas do Banco Pine projetaram que lá em maio o dólar chegaria a bater R$ 5,33 por volta de agosto, e de fato chegamos bem perto disso. Outros estrategistas também veem espaço para o real se valorizar um pouco mais nos próximos meses, acompanhando a fraqueza global do dólar. Isso porque aqueles fatores que explicamos, que é juros, Fed, Trump, etc., ainda estão em jogo agora no segundo semestre. O Fed deve começar a cortar juros em breve e o mercado já dá praticamente 100% de chance de pelo menos 2 cortes até dezembro. Se isso for feito mesmo, o incentivo ao carry trade vai continuar e vai continuar o dólar fraco diante de moedas de países com juros altos, como o real. Além disso,
disso, as tensões comerciais podem aliviar. Recentemente, os Estados Unidos sinalizaram o adiamento de tarifas recíprocas após negociações com o Canadá e outros parceiros. Se o Trump fechar acordos e diminuir o clima de guerra comercial, o apetite a risco aumenta e isso costuma favorecer moedas emergentes e enfraquecer o dólar mais um pouco. Mas calma, ninguém aposta que o dólar vai despencar. Pelo contrário, a maioria dos analistas acham que já estamos perto de um piso, a menos de alguma surpresa grande. Por exemplo, no relatório Focus do Banco Central, que compila previsões do mercado, a mediana para projeções para o dólar no fim de 2025 caiu para cerca de 5,60. Ou seja, o próprio mercado imagina que o dólar pode subir um pouquinho de novo mais adiante, ou pelo menos parar de cair tão forte. A verdade é que vários fatores podem limitar novas quedas ao dólar. Um deles é aqui do nosso lado, o quadro fiscal brasileiro. Até agora o mercado deu um desconto e tirou o foco das nossas contas públicas, animados com outras coisas, mas isso pode mudar, tá? O governo brasileiro tem aumentado gastos e pode, na verdade, vai enfrentar dificuldades para cumprir as metas fiscais. Isso porque se a dívida pública piorar, e vai acontecer por causa das eleições, os investidores podem ficar com o pé atrás e o real pode perder força de novo. A própria inflação brasileira ainda não está na meta, então não dá para garantir juros baixos aqui por um bom tempo. E se o Banco Central precisar segurar juros altos por mais um tempo, vai sufocar as empresas no Brasil. Outro ponto, o déficit externo do Brasil, que é a nossa necessidade de dólares para fechar as contas com o resto do mundo, está aumentando. E o investimento direto estrangeiro não cobre tudo. Isso significa que pode faltar dólar no futuro, pressionando a cotação para cima novamente. E lá fora ainda tem os riscos. O tarifaço do Trump ainda está no ar. O governo Lula ainda não negociou com o Trump e ao invés disso, eles estão gastando ainda mais para ajudar as empresas aqui no Brasil. Além disso, se por algum motivo o Fed mudar de ideia e não cortar juros, por exemplo, se a inflação americana voltar a subir ou se alguma tensão aparecer, o dólar também pode recuperar força. Ou seja, a gente tem dois cenários. Um, que o dólar continua baixo por conta de tudo isso que está acontecendo, e o segundo, que o dólar volte a subir. É por isso que você precisa saber como aproveitar esse momento, que é perfeito para você começar a investir no exterior. Isso porque, além de dólar baixo, a Bolsa dos Estados Unidos está em alta em 2025. Enquanto o dólar caía, ações americanas só subiam, o que é uma combinação perfeita para quem quer investir lá fora. Nos últimos meses, vimos índices como o S&P 500 e o Nasdaq batendo recordes históricos. Em agosto de 2025, por exemplo, tanto o S&P quanto o Nasdaq encerraram pregões em picos nunca vistos antes. Esse rally das bolsas americanas foi sustentado por vários fatores: lucros gigantes das Big Techs, alívio das tensões comerciais e também expectativa de cortes de juros pelo Fed. Tudo isso deu uma confiança para os investidores em Wall Street. Para vocês terem uma ideia, só na segunda semana de agosto, os fundos de ações americanos receberam o maior volume de dinheiro em 2 anos. Ou seja, quem investiu no mercado americano em 2025 surfou uma bela de uma alta. E agora, com o dólar mais baixo, fica mais barato para os brasileiros, comprar esses ativos lá fora. É como se as ações americanas estivessem em uma promoção, para quem compra em reais. Além das ações em si, o cenário lá fora está favorável em outras classes de investimentos. Títulos de renda fixa internacional, por exemplo, também ficaram interessantes. Os Treasuries, que são os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, chegaram a pagar juros bem altos recentemente. E embora as taxas elas tenham começado a ceder com a perspectiva de cortes do Fed, ainda são atrativos para diversificar patrimônio em dólar. Principalmente pela segurança, já que estamos falando da maior economia do mundo. Bom, e fora isso, também dá para investir em fundos globais, REITs, que são imobiliários internacionais, e por aí vai. O importante é você notar que o real mais forte, qualquer investimento no exterior fica relativamente mais barato para nós. Se antes você precisaria de, por exemplo, R$6 para comprar $1 e investir lá fora, agora você precisa de cerca de 5,40. Pode não parecer enorme, mas faz diferença principalmente em aportes maiores. Ah, mas investir no exterior é só coisa de rico, Precisa de dinheiro. Não mais, tá? Isso mudou muito nos últimos anos. Hoje é possível você investir no exterior com pouco dinheiro, graças a novas ferramentas e também produtos. Existem corretoras internacionais que permitem comprar frações de ações. Você não precisa comprar uma ação inteira da Apple. Agora você pode comprar 0,1 ação ou 0,01 ação, o quanto o seu bolso permitir. Com $10, cerca de R$50, já dá para você começar. Aliás, algumas corretoras brasileiras já facilitam tanto que com 5 ou R$10 você já inicia seu portfólio
portfólio internacional. Além disso, temos os ETFs internacionais na B3, por exemplo. Com cerca de R$15 você compra uma cota de ETF que replica o S&P 500. Isso mesmo, por menos do preço de um lanche você vira cotista de um fundo que representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Tem também os BDRs, que são recibos de ações estrangeiras negociados aqui na Bolsa Brasileira. Com menos de R$100 você consegue comprar BDRs de Apple, Google, Amazon e etc. Tudo em reais, direto pelo home broker local. Ou seja, não tem mais desculpa. Dá para você diversificar em investimentos globais com pouco dinheiro, sim. E investir no exterior agora pode ser uma jogada inteligente por vários motivos. Primeiro, a diversificação. Quando você coloca parte do seu dinheiro em ativos lá fora, você fica menos exposto só ao que acontece no Brasil. Já imaginou quem investiu só no Brasil em 2024? A bolsa aqui patinou e o dólar disparou, né? Quem tinha investimento lá fora em dólar conseguiu equilibrar as perdas. Em 2025 a situação inverteu. O Brasil melhorou e o dólar deu uma caída, mas as bolsas americanas subiram bem. E novamente mostrando que ter os dois lados é importantíssimo e muito interessante. E diversificar geograficamente é uma forma de reduzir o risco do seu portfólio. Você se protege de eventuais crises locais e ainda participa do crescimento de outras economias. Segundo, investir lá fora te dá acesso a setores e empresas que você não tem aqui, como as gigantes de tecnologia, Apple, Microsoft, Google e etc. Empresas globais de saúde, de consumo, ETFs de mercados asiáticos, enfim, um universo muito maior de opções. E terceiro, você aproveita ciclos diferentes. Às vezes, quando você está em um ruim, lá fora está bom e vice-versa. Em 2025, por exemplo, a nossa bolsa teve um ótimo primeiro semestre, melhor desempenho desde 2016, e o dólar caiu, mas mesmo assim as bolsas americanas renderam mais em dólar do que a nossa em reais, em alguns períodos, especialmente puxadas pelas Big Techs. Então, por que não ter um pedaço do bolo de lá também? Principalmente agora que o dólar está num nível muito bom. Se você não fizer isso, está literalmente perdendo uma oportunidade. E pior que é verdade, tá? Como a gente falou, faz muito tempo que o dólar não cai nesse nível e o que não falta é oportunidade de investimentos no exterior, principalmente se você pensa no seu futuro. Então já comenta aqui se você investe lá fora e se não investir, comenta se vocês querem um vídeo da gente ensinando como você pode começar a investir lá fora. Se você gosta desse tipo de vídeo, você vai adorar esse aqui.